Boa noite. Vão tomando seus lugares. Esse é o projeto que faz parte do Plano Anual do Solar do Rosário, projeto em parceria com a Academia Paranaense de Letras, hoje no seu penúltimo encontro desta programação que vem desde o primeiro semestre. Hoje recebemos aqui uma das figuras mais icônicas do jornalismo brasileiro. Roberto Mugiati, 87 anos, curitibano e cidadão do mundo. Um homem que tem uma característica muito interessante. Vou arrolar aqui quem foram os patrões desse homem. Moisés Lupion, Charles de Gaulle, Rainha Elizabeth, Victor Tivita, Adolfo Bloch e Vladimir Putin. Com esses 7 patrões, não há ninguém no mundo que possa arrolar este patrimônio patronal, digamos assim, como Roberto Mugiati. Apesar de viver fora de Curitiba há mais ou menos 60 anos, ele continua sendo um curitibano raiz. Conhece todas as ruas, conhece as pessoas e tem uma memória fabulosa. Vamos conversar sobre isso nesses próximos 90 minutos. E se ele se estender um pouco mais, a gente faz um intervalo, toma um uísque e volta para fazer a segunda parte. Roberto Mugiati, seja muito bem-vindo. Obrigado. Você nasceu em Curitiba, fez primeiro o primário com a Dona Branca e liberou-se da religião a partir da primeira comunhão, uma atitude sábia, pelo jeito. É isso? É isso. Quer dizer, nesse roteiro eu morava na Carlos de Carvalho. Eu coloquei aqui um item para lembrar, a infância na lama, porque a rua, a Carlos de Carvalho, não era pavimentada, só foi pavimentada a partir dos anos 50. Então, mas a lama era uma coisa saudável, a gente brincava. Ali naquela região onde tem o Angeloni, era o estádio do Juventus, por ali? Lá em cima, junto com a Francisco Rocha, por ali? Não, depois o meu pai construiu uma casa na última casa do lado esquerdo da esquina Carlos de Carvalho com Francisco Rocha. Sei. Curitiba tem coisas engraçadas que todas as ruas se chamam Alameda e não tem nenhuma árvore. Era Alameda Carlos de Carvalho. E o número da nossa casa era 1787, eu imagino que fosse a metragem, então seria a metragem da rua desde o começo até o final, que a nossa casa era a última. Né? Mas assim, anteriormente, 10 anos antes, até 52, eu morava no edifício Marina, do Ivan Ferreira do Amaral. Marina é o nome da filha dele. E era ali um pouco antes, do mesmo lado, um pouco antes da esquina da Capitão Souza Franco. E tinha lama, depois toda manhã chegavam as mulheres de Santa Felicidade, freguesa, não sei o quê, quer frango, quer legumes e coisas, e batatas, enfim, era um negócio muito pré-histórico, né? Curitiba pré-histórica. E aí... Você tinha ali, a Praça Osório era mais ou menos o centro das suas atividades. A Praça Osório foi outra coisa, quer dizer, aí esse pulo Teve um toque literário na Dona Branca, que era uma espécie de colégio exclusivo da classe média que conseguia se remediar e pagar a Dona Branca para os filhos. A Dona Branca atendia os 4 anos do primário. Como estamos aqui, numa sala, e o livro que ela adotava era um livro chamado Coração, Cuore, do Edmundo de Amicis. Era um italiano que descrevia justamente o primeiro dia de aula e não sei o quê, mas era um livro muito, muito mórbido, assim, de um sentimentalismo. Crianças que morriam, um cara que morria como no naufrágio de um navio. Uma coisa bem apropriada para a idade. Era bem mórbido, não era uma coisa saudável, eu diria. E então, quando terminou a Dona Branca, eu fui fazer
admissão para o ginásio paranaense, que era ali na Ébano Pereira. Mas ali foi o último ano. Já no segundo ano do ginásio, eu comecei a frequentar o que eu chamo minha alma mater, que é o Colégio Estadual do Paraná, aquele campus magnífico ali ao lado do passeio público, né? E, inclusive, aliás, me lembrou meu colega aqui, que é daquela época, que nós fomos com o uniforme de gala do colégio, ficamos postados naqueles corredores longos, a 5 e 5 metros ficavam assim, todo postado para a passagem de uma figura hilária, que era o presidente da República, general Eurico Gaspar Dutra. Doutor Ricardo Pasquini que lembrou isso. Que correm, assim, por exemplo, não sei se vocês já ouviram, mas quando ele se encontrou com o presidente americano Harry Truman, o Truman disse, "How do you do, Dutra?" Ele respondeu, How do you do, Truman?" E a mulher dele era uma Carola, eles não tinham filhos, a dona Santinha obrigou ele a fechar os cassinos, que foi um negócio horrível, porque os cassinos movimentavam muito dinheiro, turismo, vinha Orson Welles, vinha Carmen Miranda, toda aquela gente no cassino da UCA, quem não ouviu falar, né? E o cassino de Quitandinha também, fechou tudo. Agora, não, a ironia, uma dessas ironias do destino é que eu jamais poderia imaginar que, olha o caráter do sujeito, 25 anos depois de ficar ali admirando a passagem dele, do presidente, eu já era editor da Manchete, já tinha um apartamento próprio e tal, e a minha primeira mulher, que tinha um gosto duvidoso de decoração, comprou no brechó, cadeiras do Palácio do Catete. E aquele estilo rococó, a cadeira dourada com palhinha e uma almofadinha de veludo vermelho, surrupiadas do Palácio do Catete pelo general Eurico Gaspar Dutra. Enfim, cada uma, né? Perfeito. Mas aí, voltando tentando simplificar um pouco a história, você falou Praça General Osório, era o mundo, assim, era uma antevisão do mundo que eu iria conhecer, entende? Que eu queria botar o pé no mundo, embora eu gostasse muito de Curitiba. Ali ficavam, no edifício Moreira Garcês, no último andar, o Interamericano, né? Só que eu não cursei, o meu pai me botou desde cedo, aos 10 anos, já para aprender inglês. E aí, ali ficavam a Aliança Francesa, no prédio alto, na esquina, né? Do mesmo lado que, mais adiante, ficava numa casa antiga, muito bonita, a cultura inglesa. Então, eu folheava aquelas revistas e vivia um clima assim, já da França, da Inglaterra. Isso era muito estimulante. E, realmente, eu consegui terminar a Aliança muito cedo e também a cultura inglesa, fiz o Proficiency, que é o diploma máximo, né? E aquilo me facultava até, com um ano de didática e pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a ser professor de inglês. E ali eu tive um professor maravilhoso que pertenceu à Academia Paranaense, que é o Rosário Farani Mansur Guérios. Mas ele dava aulas de etimologia, coisas fabulosas. Inclusive, ele tinha uma bronca com o negócio do... Por aí, ele nos ensinou, através disso, o alcance, a amplitude da influência da cultura árabe na Península Ibérica, né? Ele disse, al-Hayati, o Fayate. Então, se você diz o alfaiate, você está dizendo, está com o artigo duas vezes, está duplicando o artigo. A mofada. Alcaparra, por exemplo, alcaparra em outras línguas é caper em inglês, caper em italiano, capra em francês, quer dizer. O al, então, tudo que tiver al. Aí pensa em algoritmo, algarismo. O algarismo arábico, em oposição ao algarismo humano, o algarismo humano só está nos relógios, aí, nos mostradores de relógio, porque não tinha o zero, entende? Então, o avanço que o algarismo árabe permitiu, né? E aí, a álgebra, almoxarifado, milhão de coisa, alfândega. Então, você vê a riqueza do... O seu primeiro cachê foi ganho na Rua 15? Isso é uma outra história. Bom, entrou o saxofone. Eu gostava muito de música. E meu pai tinha também uma coisa estimulante em casa, que ele
comprava discos e comprava livros em francês, livros de poche e tal. Então, eu tive acesso, porque aí eu saí do core, né? Depois eu entrei nos livros apropriados da minha idade. Claro que eu tinha aquela imaginação aventuresca e comecei a ler os livros da coleção Terra, Mar e Ar, que eram livros assim muito passados em aventuras pelo mundo afora. Tinha um italiano que chama Emilio Salgari, que tinha Sandokan, o pirata, tinha o Karl May, que era um alemão que nunca saiu da cidadezinha dele, minúscula, lá num buraco da Alemanha. Ele escreveu Winnie Two, que foi a saga do índio americano e a amizade desse índio americano com branco, né? Mas coisas muito, assim, importantes. Então, era Tarzan também, todas as aventuras do Tarzan, era a literatura adequada para a minha idade, 13 anos, 12 anos, enfim. E aí, bom, mas perdi um pouco o prumo, não? Mas aí, claro que logo depois, com esses livros de poche, eu comecei a ler também L'Étranger, do Camus, Voyage au bout de la nuit, do Céline. Então, meu pai me propiciou coisas culturais que satisfaziam minha curiosidade, né? Mas então, em função da música, eu comecei a ouvir uns discos de jazz e aí aquilo foi aguçando minha curiosidade. Eu digo, poxa, essa música é uma coisa que não existe, isso é um negócio diferente e tal. E comecei a apreciar o jazz e aí, bom, um negócio importante é que eu, aos 16 anos, no dia 15 de março de 54, uma segunda-feira, eu comecei a trabalhar na Gazeta do Povo, né? Então, a minha vida já era... Seu tio era editor da Gazeta, meu tio José era editor da Gazeta, Sobrinho. José Mundial Sobrinho. Mas voltando atrás, que nessa época, então, eu ia fazer o vestibular. Na Curitiba, de 120 mil habitantes, em que eu nasci, você tinha a vida mais ou menos programada, a sua vida era programada pelos outros, pela sociedade. Então, o cara tinha que fazer um diploma para dar para a família. Geralmente era direito, medicina ou engenharia. Sei lá, eu não sabia, não era bem, aquilo não era a minha vocação. Então, em 54, eu já estava trabalhando no jornal, que era uma coisa boêmia, que não levava a lugar nenhum, não tinha nem salário, não. E eu entrei em 54, só tive a carteira assinada em 57. Mas, como o partido a Gazeta era do partido do Lupion, PSD, eles davam um cargo público para o jornalista, né? Aí o jornal não tinha que pagar, às vezes quando pagavam vale. Então eu fui trabalhar primeiro, já em 56, a minha vida de Barnabé que começou aí. Estou desviando um pouco, mas é bom contar isso. No Departamento de Fiscalização, tem até hoje a carteirinha, que ela facultava o fiscal de rendas, um cara temido, né? Então, ela fiscalizava o porte de arma. Dizia lá, arma, tal, tinha que cadastrar a arma ali, naquela carteirinha. Mas eu fiquei pouco tempo lá. O trabalho era... Quem dirigia esse departamento de fiscalização era a irmã do Anfrísio, que era uma solteirona meio histérica e tal. Vera Siqueira. E brigava a gente a trabalhar, só que a gente dizia, mas como? Esse trabalho, esse emprego não é um prêmio? Porque nós somos do partido do governo. E aos meus colegas, era aquele lobby que o secretário de Fazenda, justamente, que regia todos esses departamentos, era o general Mário Gomes, um carioca que largou a família no Rio e veio farrear em Curitiba, né? E aquela coisa dos cartolas, o Anfrísio era cartola do Atlético e inventou da boca maldita, né? Então, meus colegas eram jogadores de futebol que eram contratados para o Atlético, que não pagava tanto quanto eles podiam, então davam emprego. E garotas de programa belíssimas, veio uma do Espírito Santo, maravilhosas, mulheres muito bonitas, que vinham arrebanhadas para... E aí a irmã do Anfrísio, tem que trabalhar, não sei o quê, mas minhas unhas, não sei o quê, tinha feito a manicure. E os jogadores de futebol não sabiam nem datilografar. Ela dava as notícias do Diário Oficial do dia, né?
fulano de tal, que fosse da Secretaria da Fazenda, fulano de tal, funcionário tal, foi promovido para tal cargo. É aquelas letras X, Z. Aí a gente tinha que pegar a ficha do sujeito naquele arquivo, datilografar na ficha. Em tal data foi promovido. Mas isso, infelizmente, para mim durou pouco, porque eu fui trabalhar na arrecadação com a Frisco e ficava justamente do lado da Gazeta, né? Mas tinha tanto funcionário lá que uma época eu sentava na recepção, em frente à secretária, num sofá. Depois me botaram lá no negócio de balcão de atendimento de avaliação de imóveis. Eu ficava lendo lá um livro sobre jazz, meio escondido. Não? E aí tinha 2 engenheiros. A essa altura, eu já estava na faculdade. Eu acabei escolhendo engenharia, não sei porquê. Sim, tinha um dado muito interessante. Não, tinha membros da família que eram engenheiros, estudavam engenharia e faziam parte. Tinha um até que era professor de desenho lá. Eu sei que eu passei em 20º lugar, mas eu não conseguia frequentar. E tinha uma pegada na faculdade de engenharia da Universidade Federal do Paraná. É a única universidade que tinha isso. Ela fez uma greve histórica e ela conseguiu o direito de não haver necessidade de frequência. Não era cobrada a frequência. O aluno tinha que fazer as provas e passar. E eram coisas terríveis, tinha professores encardidos, né? Mas eu, desde o começo do ginásio, eu me enturmei com um grupo de judeus, inclusive entre eles o Jaime Lerner, que era levava muito a sério o estudo, porque os pais tinham investido para que eles se formassem e tal. Levava muito a sério. E tinha um deles, o José Zockner, o Juca, uma grande figura, que o pai dele tinha uma loja de móveis na Barão do Rio Branco. É um negócio que ia daqui até lá ao fundo, bem no fundo tinha um mezanino, onde eles botaram um quadro negro e estudavam lá, malhavam lá o tempo todo estudando. E eles passavam sempre por média. E eu, às vezes, ia lá jogar conversa fora. Pô, vocês têm que ouvir jazz, os Beats, não sei o quê, blá. Não, deixa a gente estudar. Aí, depois, eles passavam por média e me davam as dicas e passavam os cadernos e tal. Aí eu pagava um preço muito sério, que eu tinha que passar as férias de verão, depois do Natal, janeiro, fevereiro. Geralmente fazia calor em Curitiba naquela época. E era o carnaval, aquela coisa toda, eu ficava lá. Mas com essa ginástica eu consegui chegar até repetir o 4º ano, em 60, com dependência da cadeira de resistência dos materiais, que era terrível, do Flávio Suplicy de Lacerda, que depois é um cara de direita, que depois seria o primeiro reitor. Ele era reitor, ele seria o primeiro ministro de Educação do governo Castelo Branco. E aí a primeira coisa que ele fez foi a Lei Suplicy, proibindo a reunião de manifestações, discussão política, enfim. Mas aí havia essa coisa de ser jornalista e o jornalista tinha um certo poder, mesmo que não ganhasse muito aqui naquela época. O poder que era o seguinte, as pessoas que vinham de fora, ou na cultura inglesa, ou no Interamericano, ou na Aliança Francesa, havia muita gente importante, culturalmente, escritores famosos. Eu publicava uma matéria lá na Gazeta, então a Madame Hélène Garfunkel, que era a diretora da Aliança, disse, não, eu queria muito que você se formasse em engenharia. Ela era engenheira, o marido era engenheiro, mas preferia pintar as ruas. Um pintor fabuloso, né? Paul Garfunkel. A filha, a Franchette, era engenheira, casou com o Richie Beatle depois, morreu cedo. E o filho, que morava em Santos, era engenheiro também. Mas ela disse, não sei o quê, tem uma bolsa e tal. Aí ela batalhou muito. Houve uma bolsa, 2 bolsas,
para estudar jornalismo em Paris. E ela fez um bom lobby, eu fui escolhido no segundo ano que dava essa bolsa, eu fui escolhido, eram 50 candidatos no Brasil inteiro, escolhiam 2, eu fui escolhido com eu e o Zoinê Ventura, para ficar um ano estudando jornalismo em Paris. Então foi um negócio fabuloso. E aí começou essa coisa de que minha carreira, começada no Brasil, foi ter uma continuidade lá, fiquei 5 anos fora, né? Porque depois eu me candidatei a um emprego no Serviço Brasileiro da BBC e fui aceito e passei 3 anos em Londres, na época mais fabulosa. Eu costumava dizer que eu cheguei na Londres vitoriana e saí da Swing em London, porque foi a época que surgiram os Beatles. Houve uma revolução cultural fabulosa em todas as áreas, né? Cinema, havia o cinema novo em inglês, fabuloso. Então, quando eu voltei para o casado, já para o Rio, isso foi obra da minha primeira mulher, que queria mandar na minha vida e começou a mandar, eu deixei. Porque eu tinha assinado, não fosse ela, talvez eu hoje fosse um aposentado do Brexit, entende? Teria ficado... Porque quem assinava... Eu tinha assinado uma prorrogação de mais 2 anos da BBC. Quem assinava isso acabava fatalmente ficando lá para sempre. Mas eu disse, não, você vai... Foi um papelão ter que voltar atrás na minha assinatura e palavra, não, os ingleses são muito sérios em relação a isso. E vai fazer Itamaraty? Eu vim, mas sem muita convicção, principalmente porque o que seria eu, um lacaio do governo de uma ditadura militar, um negócio degradante, né? Bom, felizmente eu não passei. E aí surgiu um amigo meu, que era o Narceu de Almeida, que eu conheci de Londres, ele era o chefe da sucursal da Manchete em Paris, coisa quem o indicou ao Adolfo foi o Fernando Sabino, porque também, naquela época, o Fernando Sabino, eu saía muito com o Fernando Sabino, né? E quando era amigo do Narceu, em Londres. Teve até uma viagem fabulosa que nós fizemos, um verão, passamos 5 dias visitando o Vinícius em Paris. Enfim, aí o Narceu, vamos lá almoçar. A Bloch não tinha aquele prédio fabuloso que era dando para o projeto de Niemeyer, dando para a entrada da Baía de Guanabara, no Flamengo, não. Ele era onde tinha gráfico antigo, na Frei Caneca, lá onde é o Sambódromo hoje. Então eu comecei lá, enfim, e comecei a me destacar, primeiro era repórter especial, porque falava várias línguas e tal, e fui me destacando. A Bloch tinha também uma editora de livros, e em 67 começou aquela coisa da Revolução Cultural, que foi um negócio, em termos de política, foi uma coisa estupenda, né? E um presidente idoso, pela primeira vez, resolvia ouvir os jovens e dar toda a força aos jovens. E qual é essas coisas que houve 1000 matanças? Nada disso. Houve uma certa, digamos, humilhação, e porque os chineses velhos também não tinham cabeça para inovar de tal maneira como o Mao Tse-tung teve, e os jovens guardas vermelhas, né? Então, e a Revolução Cultural não se falava de outra coisa. Inclusive, a Revolução Cultural foi quem desencadeou, maio de 68, desencadeou a Marcha dos 100 mil aqui no Brasil. E eu sugeri, como o Bloch tinha uma editora de livros, eu sugeri, fazer um livro, Mao e a China, contando a história do Mao e a história da Revolução Chinesa. Aí o Alberto Dines, que era o único intelectual da família, ele era casado com uma sobrinha do Adolfo, disse, genial e tal, pagou $1000 de adiantamento, e aí eu recebi pilhas de livros de editoras universitárias dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, sobre a política chinesa no século XX, né? Ou antes até. E fiz um livro que eu achei interessante, colocando paralelamente a evolução
biográfica do Mao Tse-tung e a evolução da China, que deixou de ser o Império Manchu, passou a ser uma república que não deu certo, do Sun Yat-sen, depois foi a república de direita do Chiang Kai-shek, né? Aí houve a invasão do Japão, aquela confusão toda. E em 49 o Mao decretou a República Popular da China. E hoje se diz um país de partido único comunista, mas não tem mais nada a ver com a realidade. Roberto, esse livro foi lançado em São Paulo. Não, esse livro foi uma coisa incrível, porque... Não, teve a minha briga com o Adolfo Bloch, porque o Adolfo emprenhava pelo ouvido. E esse cara saiu, foi para abril, ele tinha que ter ficado aqui. Eu agi dentro daquela lei do mercado. Se mercado de trabalho, você recebe uma oferta, você oferece a opção para o seu patrão atual de cobrir a oferta. Olha, eu gosto muito do Rio, se vocês cobrirem a oferta da Veja, eu fico aqui. Não, você quer. Não, você vai ser diretor de uma revista nova, que era uma franquia de uma revista alemã, Eltern, que seria a revista Pais e Filhos. Aí me botaram numa sala lá vazia, uma mesa e um contínuo. A revista só começa era março. A revista vai sair em novembro. Aí veio o Oscar lá, que era uma figura terrível. E eu vi o meu salário. Não, se a revista der certo, nós aumentamos. Ah, porra. Eu digo, peraí, os caras estão me prestigiando o meu trabalho. Aí eu... Olha, então não está dando certo, eu fui para a Veja. E a Veja, justamente, era uma revista que pretendia ser o Time brasileiro, e era uma obsessão, sonho, mais obsessão do Vitor Tivita, que ele matou a revista, melhor revista do Brasil naquela época, era a Realidade, revista, em termos jornalísticos, uma revista fabulosa, era mensal. Ele matou para poder financiar a Veja, fazendo uma imitação do expediente do Time. Olha, o Time era o que era, vindo de uma evolução de 1923, atravessando a depressão econômica, atravessando a Segunda Guerra, quer dizer, teve uma evolução orgânica, né? Ele queria artificialmente criar, e depois não havia índole, não havia jornalistas capazes de fazer aquele trabalho de texto que tinham que ser writers, escritores, né? Inclusive o Mino Carta, que era o editor-geral, e eu fui convidado para editar a parte de artes e espetáculos. Ele escolheu, olha, os critérios dele. Não, ele escolheu todos os editores, eu só pude escolher um, que foi o Geraldo Mairink, de cinema, que era considerado, já morreu, considerado um dos maiores textos da imprensa brasileira. Encontrei a editoria de música chefiada pelo Paulo Cotrim. Paulo Cotrim não sabia escrever. Depois ele acabou sendo crítico de gastronomia. O critério do Mino foi que o Paulo Cotrim tinha sido dono do João Sebastião Bach, que era o templo da bossa em São Paulo. E daí? Pô? Aí o editor de literatura era o Léo Gilson Ribeiro, que tinha pedante, que tinha se formado na Universidade de Leipzig, sei lá onde, em literatura, não sei. E ele era também comadre da tia do Mino Carta, que era Dona Bruna Beccheruti, que também escrevia resenhas para... Poxa, que critérios e tal. O editor de teatro era o Paulo Mendonça, que era da família Mesquita, que o Mino, agradecido sempre aos Mesquita, porque o pai dele era jornalista quando veio da Itália, nos anos 30, e foi trabalhar no Estadão. E que mais? Então, ainda tinha... Eu só pude escolher um, Geraldo Mairink. Bom, mas enfim, mas a Veja, que pretendia também ser uma revista de opinião, como o Time era, foi lançada em setembro de 68. E dezembro foi decretado o AI-5, quer dizer, como se pode fazer uma revista de opinião num país que não aboliu totalmente a liberdade de expressão, né? Inclusive, a queda da Veja foi o seguinte: o lançamento da revista teve 800 mil exemplares.
teve uma edição de janeiro que atingiu no Brasil todo 35 mil exemplares. Vejam como foi a queda. E era uma edição que eu até, na minha idiosincrasia, eu vi outra coisa que não era bem isso. Mas era uma criatividade estranha, o esdrúxulo. Estava havendo uma onda de calor em janeiro e então era um executivo, em vez de segurar uma pasta, ele estava segurando uma barra de gelo. E aí eu me lembrava que talvez a chamada de capa fosse "Ufa, que calor!". Não era, não, mas eu vi isso porque era toda a ideia, né? Foi terrível, veja. E, ao mesmo tempo, o Adolfo disse, ele é traidor, ele não vai lançar um livro. Então, o Mao e a China tinha sido impresso na gráfica do Bloch, tinha uma pilha lá de 5 mil exemplares, e não vou lançar, ele é traidor, blá, 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 blá. Aí o editor de livros disse, Adolfo, mas peraí, pensa bem, seja racional. Você vai ter um tremendo prejuízo com isso. Passa para uma outra editora, então. Você não lança o livro dele, mas passa para outra editora. Aí um cara justamente de direita, que era amigo do Médici, Hermenegildo de Sá Cavalcante, ele não pagava direito autoral, mas ele viu, pô, ele vendeu, ele já tinha encampado uma tradução minha para Bloch, Sexos, do Henry Miller. Foi um livro que mais vendeu no Brasil, eu acho, em tradução. E ele, claro que não pagava direito autoral, mas ganhou uns tubos com os Sexos. Não, ele comprou a trilogia toda, Sexos, Nexus e Plexus. O único cara que conseguiu arrancar dinheiro dele foi o Jean Genet, porque o Jean Genet era aquela figura homossexual, mas muito brabo, né? Quando ele veio ao Brasil, ele pegou uma sleeping bag e acampou no hall de entrada do edifício do Hermenegildo. Ele pagou em dólar logo e despachou ele. Mas aí eu vi o seguinte, então, eu lancei o Mao e a China na... ele estava tão rico, o Hermenegildo, que ele estava abrindo uma sucursal da editora dele em São Paulo. E inaugurou com o lançamento do meu livro. Foi no dia, segunda-feira, 9 de dezembro de 68. Sexta-feira, 13 de dezembro, foi decretado AI-5. Aí meu livro saiu das livrarias e começou a figurar em mostra de material subversivo apreendido e tal. O William Kerr, que era da Veja do Rio, disse, Manjate, nem apareça aqui, não vai ter mais lançamento, não, por favor, né? E foi aquela coisa, foi rolando, mas nunca me procuraram, nunca tive nenhum aborrecimento por causa desse livro. E, inclusive, quando... aí a guerrilha teve um começo espetacular, né? A guerrilha urbana, com o sequestro dos 3 embaixadores, que foi incrível aquilo. Depois sequestraram o cônsul japonês em São Paulo também. Mas aí também as pessoas iam morrendo, sendo torturadas e morrendo, iam para o estrangeiro. E o último líder mataram o Marighella, né, naquela emboscada. E quando mataram Lamarca no sertão da Bahia, ele estava até morrendo de fome, não estava nas últimas. Mas aí ele trocava correspondência com a Yara Yavelberg, que era uma guerrilheira também, judia, baiana, que também morreu, quer dizer, aparentemente enforcada. Foi um suicídio forjado, né? Como aquele do Vladimir Herzog, devia ser depois, né? Então, os jornais todos que noticiaram a morte do Lamarca publicaram trechos da correspondência dele. Para Yara, ele dizia, recebi Mao e a China, de Roberto Mungiati. Como são dedicados à causa, nossos companheiros chineses, nós devíamos ser mais assim. Eles botam a revolução acima da família, tudo, tal, enfim, aquela coisa. Aí depois ele dizia, acabei de ler Mao e a China, de Roberto Mungiati, agora pretendo ler, não me lembro o que de Marx e Engels, mas morreu, acho que não leu. O livro que ele leu por último foi o meu. E aí não
houve nada, até eu fiquei decepcionado. Depois houve um tempo que você podia fazer uma pesquisa de saber se seu nome estava implicado politicamente em alguma coisa, alguma vigilância, né? A agência, o arquivo público. Você dava o nome lá e pedia, eles faziam uma busca. Aí um dia me ligaram, tem alguma coisa aqui sobre o senhor. Tá? Aí era uma matéria era um informe de um X9 deles, em Brasília, que não tinha muito a dizer. Pompeu de Souza é o chefe da redação da Veja em Brasília, mas não sei o quê. Choveu numa olhada, não tinha nada contra o Pompeu de Souza. E aí ele tinha que encher linguiça, fazer um papel um pouco maior. Então ele disse, ele é da revista Veja, cujo expediente é composto do Vitor Tivita, Roberto Tivita, Rita Tivita, papapi, papapá. Aí ele copiou todo o expediente da Veja. Aí eu fiquei indignado e escrevi uma materinha lá que me colocava como o homem invisível dos anos de chumbo. Isso aconteceu com o cara da Intentona, de 35, Agildo Barata. Agildo Barata, quando houve o AI-5, que prenderam Juscelino, Lacerda, um monte de gente, ele ficou em casa esperando, ele já tinha tido um AVC, eu entrevistei na época. Mas não sei o que, ele ficou pé da vida porque não foram buscá-lo para levar preso. Enfim. Mas essa é a nossa vida, a nossa política, e como é que nós conseguimos... Aí você voltou para a Manchete. Aí aconteceu o seguinte, essa minha mulher era muito inconveniente, seu Roberto, eu quero voltar para o Rio, a gente morava numa casa enorme, no Pacaembuzinho, ficava perto do cemitério do Araçá, eu passava o dia inteiro na Veja, ela ficava sozinha. Ela disse, não, aí um dia ela ligou, veja só, quer dizer, eu não posso reclamar, porque quando ela era feminista, e tinha aquela tese que onde o marido vai, a mulher vai. Tá? Então, ia colada em mim sempre. Quando eu fui conversar com o Mino para aceitar o cargo na Veja, ela foi junto, e o Mino essencialmente recebia as pessoas com um cozido no restaurante do Hotel Cadoro, né? Aí ele disse, não, mas Mino, você não sabe bem quem é o Roberto, não sei o quê, e começou a brigar, e meu currículo, não sei o quê. Quer dizer, o Mino ia me colocar como editor comum. Aí ele me colocou como editor de uma fatia que correspondia a 1/4 da revista, né? A revista tinha Política Brasil, tinha Internacional, tinha Artes e Espetáculos e tinha o que chamava Vida Moderna, que tinha religião, astronáutica, ciência, todas aquelas coisas. Então, aí você não tem a reclamar. Mas aí, veja o desplante. A mulher telefona para Abril, que ficava no outro lado da cidade, convoca o Mino para sair do trabalho comigo, para discutir a minha situação em casa dela. E o Mino era muito assim, cara genial. Eu até estou devendo a ele uma carta ao Mino, pedindo desculpas. Um dia eu vou escrever isso. Aí ele disse, não, o Roberto tem que ir, não sei o que, vai chefiar a sucursal da Veja no Rio, não sei o que. Ele já estava meio em desgaste com os Tivita, porque ele não entregava a venda que ele esperava. Enfim, mas aí essas coisas que o Adolfo era, tanto que o Atolar, os irmãos, né? O Adolfo é mais russo, quer dizer, na verdade ele nasceu na Ucrânia, né? Mas tinha mais aquele temperamento russo, eslavo, do que judeu. Mas ele era muito assim, pavio curto, ele fazia aquela tempestade, depois ele esqueçava. E ele era muito inteligente também, e muito prático. Ele calculou, o Mujat passou um ano em Abril, ele deve ter aprendido muita coisa e tal. Aí eu sempre tive situações assim que eu estou no fundo do poço, não consigo ver uma saída e vem a solução, cai do céu, né? Aí me liga o Salomão, que era o chefe da sucursal, era o vice-rei também da Manchete em São Paulo, né? Salomão Schwarzman. Um dia, não quer dar um pulo aqui no Rio, falar com o titio? Ah, sim, tá, tem passagem para você. Aí, o problema é que eu
Cheguei no Rio na segunda-feira de fechamento da libertação do embaixador americano. Estava uma balbúrdia, uma confusão. Mas assim, vai voltar, não sei o quê, você vai ser chefe de redação da Fatos e Fotos. Salário de chefe de redação. Tá, eu voltei para o Rio. Só que já havia uma carta marcada aí nisso, que o Adolfo era terrível. O chefe de redação era o nosso grande José Augusto Ribeiro, que era um grande jornalista. E o negócio dele era PTB, ele era socialista. E era um orador fabuloso. Quando eu fui candidato porque havia um rodízio, né? Cada ano era a candidatura do presidente da... Isso eu nunca falei, porque eu falei publicamente até. Do CEP, Centro Estudantil do Paraná, não, como é que é? Não, era CEP, era UP, União do Paranaense dos Estudantes. Eram os candidatos cada ano em rodízio. Um ano tinha que ser de medicina, outro ano de direito, outro ano de engenharia. Aquele ano era engenharia. E eu era apoiado pelos comunistas, é claro. E havia a chapa de direita, que era Florisvaldo Palácios, e como grande mentor dele, que é tido como um grande político, José Richa. Enfim. Aí houve um elemento novo que determinou a vitória da direita, que foi a criação da Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, no Paraná. Naquele ano começou a funcionar a PUC. E a PUC, claro, entre a esquerda e a direita... Não era a PUC ainda, era a Universidade Católica. É a Universidade Católica. Pois é, a Universidade Católica, entre os estudantes de lá, entre o Mujate comunista e o Florisvaldo Palácios de direita, votaram. Foi um sábado que eu soube que tinha perdido a eleição. Claro que você tem um sentimento de rejeição muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, eu digo, peraí, a minha vida ia ser um inferno. Pô, eu fiquei muito aliviado. E essa coisa que eu falei, que não tinha frequência, então eu vivia na noite, e quando eu saía da Gazeta para os bares. Então, no dia 6 de outubro de 55, eu comemorava 18 anos, numa boate chamada La Ronde, que ficava no final da Voluntários, perto da Praça Rui Barbosa. Tinha um quartel ali que depois demoliram, né? Aí eu já tinha tomado umas e outras e tal, e cheguei para o pessoal da orquestra, do conjunto lá, pô, quero estudar saxofone, vocês conhecem alguém que ensina? Aqui era um predinho de 3 andares. Aqui no último andar tem um Altevir, o trompetista, que dá aula, não sei o quê. Aí eu procurei Altevir, e aí eu comprei um saxofone made in São Paulo. Era uma carroça, né? Um negócio chamado Ubaldo T. Abreu. Mas muito ruim. Mas eu não sabia, nem sei como eu tive conhecimento de que havia esse instrumento e pude comprar pela internet. Quer dizer, internet da época que era reembolso postal. Você pagava, tinha aquele recibo do correio, levou 6 meses para chegar. Aí eu comecei a ter aula de saxofone, então eu saía, pegava o ônibus lá no alto da Vicente Machado, no ponto seguinte entrava o professor Brasil Pinheiro Machado, uma figura bem respeitável, né? Ele tinha sido interventor eu era amigo dos filhos dele. Ele era um grande professor E eu com aquele estojo era um estojo feíssimo de papelão, né? Ia para aula lá com o Altevir. E aí, logo depois, o Altevir achou que eu já estava podendo... Eu li a partitura também. Não, você vai tocar comigo no bailinho aí. Aí, na Associação dos Empregados do Comércio, ali na Tibagi, esquina com Rua 15, tinha um... Continua lá. Continua lá, mas infelizmente eu bobeei, estive aqui várias vezes e não fui lá
para ver a pista de dança. Quando eu fui, eles também, até o ano passado tinha essa pista de dança, mas depois fizeram umas divisórias e tal, acabou. Mas era o seguinte, naquela pista de dança, eu estava servindo aqueles que me serviam o ano inteiro, os garçons, né? E eu suando frio ali, e lendo a partitura e tocando, e tendo aqueles problemas de embocadura e tal, e o cara com a noiva, ou com a mulher, ou com a mãe, sei lá. Aqueles garçons que aquela noite não trabalhavam, estavam sendo servidos por este que vos fala aí. Aí, tudo bem, mas eu achei que acabou, também fiquei com uma sensação de alívio. Aí o TV me chamou num canto, assim, disse, vem aqui. Pegou uma massinha de notas, assim, está aqui o seu cachê. Digo, opa, foi o meu primeiro e único cachê de música da vida, né? E aí, você fala que houve um Michê, né? O Michê é o seguinte, que aquela coisa da iniciação sexual. Em Curitiba tinha que ser uma profissional. Um amigo meu disse, vamos lá essa noite, não sei o quê e tal. Rua 15. Como é o nome dele? Carlos. Morava engraçado, ele, o Carlos e o Rui moravam, Bacedo, moravam na frente da minha casa, na Francisco Rocha, numa chácara. Um negócio bem cheio de mato, uma casa no meio do Batagal, com o avô, eram criados pelo avô. Mas o Carlos era um dandy, muito elegante. Vamos lá. Aí fomos numa casa ali na Rua 15, um sobrado, assim, que tinha aquela parede de alvenaria cinza, chapiscada de vidrilhos, né? E tinha duas mulheres que moravam ali e alugavam seus serviços, enfim. Aí eu entrei no quarto dos fundos, na extremidade ali, do último quarto, aquela coisa apavorante, garota, né, a primeira vez. E o detalhe que ela me esperava, mas tinha um cheiro assim muito forte, muito acentuado no quarto. Ela tinha na mesinha de cabeceira um vaso com um monte de ramos de arruda. Agora veja só, você associar a primeira transa com a cheiro de arruda, né? E pô, que coisa. E aí esse foi o primeiro mexer. Agora acontecem coisas incríveis comigo, porque este local, onde eu tive a minha primeira transa, eu verifiquei um dia que está aberto à visitação pública, entende? Não, ninguém sabe que é um museu dedicado à minha primeira transa, mas eu sei. Então, eu vou lá de vez em quando, entro e vejo o local. É o Museu Guido Viaro. É o Museu Guido Viaro. Que ironia, hein? Que ironia. Hein? Que ironia. É engraçado. Mas vamos continuar aí. Bom, aí, falando sério, depois das minhas brigas com a Adolfo Bloch... Mas você fez um flashback aí já de uns 15 minutos. Então, mas vamos voltar para... Você estava voltando para a manchete. Seguir em frente. Não, aí eu voltei para Fatos e Fotos, revista em que ninguém era alta rotatividade. Fiquei um ano, como quase todo mundo ficava. Depois voltei para a Manchete, sem muita função definida. O sonho do Adolfo era tirar o Justino, porque ele tinha aquela... Justino Martins. Justino Martins. Ela tinha aquela rivalidade. Resumindo um pouco, é bom contar isso porque é o histórico da Manchete. O Adolfo criou a Manchete em 52, mas ele não sabia a coisa jornalística, como é que se fazia, não convidou pessoas que não eram do ramo para ser editor de revista, entende? Por exemplo, o Pongete, que era cronista. O primeiro que era jornalista mesmo foi o Hélio Fernandes, e que começou a colocar a Manchete num prumo jornalístico e vender. Só que o Hélio Fernandes era muito rigoroso, assim, muito... Irmão do Milor Fernandes. Ele disse, olha, também, vamos aqui, deixa eu trabalhar, não entra bloco aqui para dar palpite errado, não. Não entra mais bloco na redação. Aí eles eram tão... Aquela coisa da família era tão forte neles que mataram a galinha dos ovos de ouro, demitiram ele, né?
Então, aí voltou aquela coisa, chamaram o Otto Lara Rezende, que era um cronista, não sabia editar revista, né? E o Otto, inclusive, os batizou de os irmãos Karamabloch, porque eram típicos daquela coisa russa do Suécia. Por exemplo, um deles resolveu, achou uma pechincha, um acordo lá que ele fez com um vendedor de máquina de escrever, novas, né, para a redação. Então, ele comprou lá umas 30 máquinas novas para a redação, para as redações, mas ele não consultou os outros dois irmãos. Então, o dia que... venham ver as máquinas. Aí o Adolfo dizia, máquina nova, né? Eu também quero uma. E aí outro irmão também, eu também quero uma. Aí, quebraram todas as máquinas, porque o irmão não... Achavam que o irmão estava levando por fora, né? Família civilizada, né? Mas aí aconteceu o seguinte, o Adolfo, a sorte fabulosa dele, porque em 58 morre o Arnaldo, e em 59 morre o Boris, os dois irmãos. Então, ele, que era o caçula, ficou sozinho, mais três irmãs mulheres. Então, ficou absoluto ali. Aí, deram a ele a dica, o Justino Martins tinha trabalhado na revista do Globo em Porto Alegre, ele era gaúcho, e era correspondente da Manchete em Paris. E fazia coisas assim ousadas, como, por exemplo, ele fotografava também, não fotografava muito bem, mas quebrava o galho. Ele fez um encontro da Brigitte Bardot com Picasso, no ateliê do Picasso, na Côte d'Azur, e levou a Picasso, a Brigitte, e fez aquilo para a Manchete. Então, ele era um excelente jornalista. E com o Parrimate ali, ele adquiriu aquele know-how de revisteiro, né? Naquele ambiente todo e tal. Ele gostava muito de Paris. Então, o Adolfo o convidou para dirigir a Manchete no Rio. Ele foi tendo o maior sucesso e a revista vendia o que precisava vender, porque aí aquela relação custo-benefício, né? O Adolfo começou a caprichar cada vez mais nas cores, na técnica, era material caro, tinta era caro e tal, os cilindros que tinha rodado era tudo muito caro. Então, ele 210 mil estava bom para ele. Se ele imprimisse 500 mil, vendia, mas aí o custo da venda avulsa, com a receita publicitária igual à de 250 mil, não compensava, né? Então, ele ficava naquele limite ótimo, né, que dava o máximo de faturamento para ele. Mas ele não engoliu o Justino, e ele começou quando o JK começou a construir Brasília, ele encampou a causa, né? E ele obrigava o Justino a publicar matérias e matérias e matérias sobre a construção de Brasília. E o Justino tinha uma implicância, dizia, não, isso aí não vende em revista, não, Adolfo, isso aí é marreta sua, é picaretagem, pô, não vende. Ele implicava com isso. E ele deu uma alfinetada exemplar no Adolfo, quando houve a inauguração de Brasília, que ele teve que paginar aquela edição especial da inauguração de Brasília. O Adolfo foi, o fraque, cartola, tudo aquilo. Foi um negócio bem pomposo. E o Adolfo voltou correndo para trazer os filmes, para fazer a edição especial. Aí o Justino olhou para o pé dele, o Adolfo estava com aqueles sapatos que tem furinho, entende? Todo trabalhadinho com furinho. Ele disse, ô tchê, tu não sabes as coisas, não se usa sapato de furinho com fraque e cartola. O Adolfo não engolia o que ele chamava de o índio. Então, quando eu estava depois que eu voltei, ele tirou o Justino da Manchete e botou o Zévio. O Zévio era um chefe de redação há muito tempo. Era promissor, ele era judeu também. Era judeu, então o Adolfo apostou todas as fichas nele. O Zévio meteu os pés pelas mãos, não só não fazia, as revistas caíram da venda, como ele era casado, tinha 2 filhos, começou a namorar na redação uma repórter, estourou tudo. E aí eu fiquei ali fazendo uma revisão de textos, não estava com um cargo muito definido, né? E tinha o Margarinho Júnior, que era o grande escriba, escrevia coisas. Ele tinha escrito um livro famoso chamado
Rui, como é que é? O herói e o mito, uma coisa assim, o mito e a... Não era um livro sobre o general boliviano? Não, ele fez um livro sobre o Rui Barbosa, desmistificando o Rui Barbosa, então, que não era aquela coisa que dizia. Então. Eu não me lembro do título. Mas ele era muito... O Magalhães tinha uma capacidade de trabalho incrível. E então a gente já tinha comprado uma série chamada Os Homens que Fizeram o Século XX. Era publicada no Observer ou Sunday Times de Londres, suplemento domingo. A Manchete comprou os direitos de reproduzir aquilo, só que achou a necessidade de enxertar personagens brasileiros, né? Na série Santos Dumont, Rondon e, claro, o JK. E no dia que saiu o verbete do JK, o JK ligou de manhã cedo para o Adolfo reclamando. Reclamando do quê? O Magalhães Júnior consultou lá a coisa oficial, que dava Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em tal data de 1900. E o Juscelino teimava que tinha nascido em 1902. Então, imagina, em 70, ele detestava ter 70 anos, ele queria ter 68 só. Mas o Juscelino era a palavra de lei para Adolfo. Adolfo dizia, quem é Hipólito José da Costa e tal? Porque o Magalhães também tinha essa mania de fazer o chamado nariz de cera, né? Quando Hipólito José da Costa fundou o Correio Brasilense, em 1800, para falar de Brasília, aquela coisa de... Já se falava de uma construção de uma capital no interior, né? Enfim, mas aí o Magalhães, o Adolfo começou a rosnar a manhã inteira. O Zé, que andava meio doente, foi para casa, disse que estava doente. O Magalhães pegou aquela boina, ele tinha uma boina Berret Basque, né? Uma boina francesa, botou e se mandou também. E fiquei eu, que também era cúmplice naquela coisa, né? Que eu fazia a revisão. E aí eu tinha um cabelo grande e tal, naquela época. E aí ele passava pela minha mesa. Eu ainda vou demitir esse cabeludo, filho da puta. E eu, apavorado, né? Não podia fazer nada. Aí o Coni veio ao meu socorro. Eu nem conhecia muito bem o Coni, mas o Coni era um cara brilhante, que tinha um jogo de cintura incrível. Ele tinha a capacidade também de ser sempre o melhor amigo dos donos de onde ele trabalhava. Ele era o melhor amigo do... Como era o nome do dono da Correio da Manhã? Que era uma figura casado com a Nilmar Muniz Sodré. Bom, não, mas o grande dono do Correio da Manhã. O Edmundo Bittencourt, né? Era antes, pois é. Aí ele se tornou também o melhor amigo do Adolfo Bloch. Mas esse Mungiati faz o seguinte, siga o meu conselho. A redação da Manchete, aquela coisa, tinha... O Adolfo gostava de tudo que era do melhor, né? Mármore de Carrara, o Santos Soares em tábua corrida de Jacarandá, enfim. Então tinha umas pilastras de mármore na redação. E o Coni disse, Mungiati, empurra a sua mesa para trás da coluna. Por favor, faz isso. Aí eu segui o conselho do Coni e fui salvo. E depois eu fui ser chefe de redação do Eliela, que o Coni passou a dirigir o Eliela. Não podia botar mulher nua, tinha censura da ditadura, enfim. Mas a gente fazia com aquela coisa, aquela mistura do Playboy, que era mulher bonita e artigos culturais bons. Então, a gente fazia uma coisa legal. E eu escrevi, como já não podia, eu mal ia à China aqui, eu tinha escrito explicitamente sobre política, não podia escrever sobre política, e eu queria escrever alguma coisa contra a ditadura, né? Então, o caminho que a gente achou na época de fazer oposição ao sistema era a contracultura, né? Então, eu escrevi um livro, escrevi A Perigosa Viagem do Som. Publiquei pela primeira vez no Eliela. Falando desse fenômeno de drogas e rock and roll, né?
Depois até isso foi publicado no Planeta, na revista Planeta, que era muito prestigiosa. E o meu colega de mesa era o Mário Pontes. O Mário Pontes era ele e a grande feminista Rosemarie Bonaro, eram os diretores editoriais da Vozes. Vozes era uma editora de padres, né? De Petrópolis. Aí eu escrevi Rock, o Grito e o Mito, que foi um livro, não era uma história do rock, não era uma reportagem, era mais um... Não sei como aquilo me veio à cabeça, eu fui lendo muita coisa. Era como se fosse assim, uma fenomenologia do rock, entende? Um capítulo explorava a ligação do rock com política, outro capítulo explorava a coisa da origem negra, da música negra no rock, vinda do blues e do rhythm and blues, né? Depois a outra era um ensaio sobre a relação entre rock e consumo, a outra era a relação entre rock e comunicação, e depois caminho futuro. Foi uma coisa bem atemporal, que acho que o livro até hoje e foi um livro que virou meio culto, foi adotado em quase todas as faculdades de comunicação do Brasil. Até outro dia veio um jornalista da revista Continente de Pernambuco me entrevistar, ficamos falando 3 horas. Esse livro ele curte muito, tem muita gente que gosta muito desse livro. É engraçado, até num fim de semana, a minha irmã foi passar um fim de semana numa pousada, e aí perguntou, Mujate, você é parente do autor do Rock, o Grito e o Mito? E aí, na segunda-feira, a minha mulher, Lena, que era fotógrafa, a segunda mulher, era fotógrafa da Manchete, foi fazer uma matéria, Lena Mujate, você é parente do Roberto Mujate, no mesmo dia quase. Bom, mas enfim, esse livro teve 4 edições, sendo que a terceira e a quarta, de 80 e 81, o livro saiu em 73, 75. 75 saiu uma tradução. Meu único livro meu que foi traduzido para língua estrangeira foi a Siglo XXI Editores, Madrid, México e Buenos Aires. E aí a edição de 80 e 81, terceira e quarta, já foi atualizada com a morte do John Lennon e o fim do sonho, aquela coisa toda. E engraçado que uma vez eu recebi um cheque em Nova York, estava passando por lá, essa Siglo XXI me pagou um cheque lá. Depois sugeriram me pagar o resto dos direitos autorais em livros. Aí eu não recusei, eu digo, me manda tudo. Meus colegas de editora eram nada menos do que Borges e Cortázar. Eu digo, manda tudo que tiver desses 2 senhores. Fabuloso. Roberto. Diga, mas bota um pouco de ordem no coleto aí. Não, mas vamos voltar rápido, eu sei o que é. Aí o Justino me tirou do Ele e Ela, escolheu como segundo dele. Sem nenhuma... Ele não tinha medo de punhalada pelas costas, ele se achava absoluto. E ele tinha ele era um grande revisteiro, mas ele tinha uma coisa profissional que era diferente da minha. Eu fazia aquilo sem nenhuma diversão, entende? Ele tinha um círculo de amizades enorme, então ele passava horas ao telefone, ele recebia visita de manequins fabulosos, sentava ali na mesa, ficava a manhã inteira ali tomando café, falando com ele. E ele fazia as grandes matérias, era mestre em escolher foto para abrir em página dupla, paginar, mas as miudezas, o bric-a-brac, ele não gostava. Então, passava, delegava para mim, tinha um negócio chamado leitura dinâmica, que era 8 páginas de... Cada página dupla tinha 50 tópicozinhos, mas coisas interessantes, né? Leitura dinâmica tinha que ser, né? Então, eu tinha que editar isso, essas coisas mais detalhistas e tal, eu fazia. E aí, quando ele viajava todo ano para... sim, ele voltou... Como o Zé não aguentou mais, o Adolfo se humilhou, tendo que pedir a ele o Justino que voltasse para a Manchete, né? Aí ele encontrou também um golpe que ele deu no Adolfo, que é o seguinte, ele tinha sido amante em Paris de uma costureira e
perfumista chamada Madame Grès. Tinha sido amante da Madame Grès, que era já uma senhora, e da filha. Então, ele ligou para ela, combinou, né, um esquema, e disse: Adolfo, só que tem o seguinte, a Madame Grès está me convidando para ser o Public Relations dela em Paris. E não sei o quê, pode ligar para ela. O Adolfo ligou, né? A mulher confirmou. Aí o Adolfo, então eu te dou $1.000 a mais o salário, $1.000 a mais em dinheiro no último dia do mês. Aí, e lá era tudo assim, tudo às abertas, entende? Aí no último dia do mês vinha correndo cedo o funcionário do bloco com $1.000 na mão, botava, para todo mundo ver aquilo. Mas o Justino mas o Adolfo não engoliu o Justino, o índio. Aí o Justino, todo mês de maio, ele tirava férias, ia para Paris e, claro, o Festival de Cannes. Tanto que ele ganhou o apelido de Cidadão Cannes. E quando ele ia para o festival, eu editava a revista. E isso começou em 72, 73, 74, 75. E todos os blocos adoraram a minha edição e gostaram, enfim. E aí o Adolfo resolveu, enfim, vamos Roberto, liberar o... É o seguinte, tem algumas coisas, nós estamos aqui já com o tempo correndo. Tem algumas coisas que você não pode deixar de contar. Não, mas deixa eu só terminar essa saída do Justino. Bom, aí ele mandou o Marechal, que era o X9 dele, chefe dos contínuos. Ele não quer que eu me entreviste. Não, olha aqui. Essa história é interessante, porque aí ele mandou o cara esperar o Justino. Não pode dizer que ele ia fazer uma revista, grande revista de jardinagem, que ele tinha sido promovido, que ele não ia fazer mais a Manchete, ele ia fazer uma grande revista de jardinagem. Pura sacanagem, né? E ele ofereceu uma feijoada naquele hall lá da piscina, do bloco, para o Justino, para despedir do Justino, que também alguém ser homenageado com uma feijoada era sinal de aniquilação, né? Mas deu-se um negócio seguinte, que nessa feijoada houve um episódio muito curioso, porque isso faz parte do livro que eu estou escrevendo, O Humor na Manchete, com o Arnaldo Nisquet. Que ali as situações não só de piada, de humor verbal, como pegadinhas e sacanagens, entende? Então, o JK tomou a palavra, nessa ocasião, para discursar, né? Aí ele disse, eu tenho boa memória para até imitava, Bloch, tu és um afortunado. Ele era meio pomposo, né? Tens a melhor revista do Brasil. Não, a melhor revista da América Latina. Melhor revista do mundo. Quiçá da galáxia. Aí, o Alberto, que era o rei das piadas, no dia seguinte a gente esperava chegar a manchete da gráfica para ver como é que ficou a edição, né? Aí o Alberto chegou e tal, e perguntou para mim, Mujate, já chegou a melhor da galáxia? E aí a manchete, graças ao JK, agora, ficou... Como é que você foi parar no Palácio de Buckingham de cartola e casaca? Não, eu não entrei no palácio. Não, aí é outra história. Eu comecei com a minha mulher, Lena, que era fotógrafa, eu comecei a ser convidado pela organização do festival, daí entrou jazz também, saxofone, essas coisas, para cobrir o festival de Montreux, de jazz. Então, eu fui sozinho em 79, que foi a grande noite do Hermeto e Elis Regina. Aí, fui com a Lena, fazendo fotos fabulosas em 85, 86, 87 e 88. Em 86, ia haver o casamento do príncipe Andrew. E então eu estiquei de Montreux, a manchete não ia pagar nada, né? Eu estiquei a viagem indo para... Quem convidava era o governo. Estiquei a viagem para Londres e fomos, a Lena, fotografar aquele beijo na sacada, no Buckingham, e eu fui
a cerimônia na abadia de Westminster. O que foi uma coisa... O casamento... O Andrew... O príncipe Andrew é aquele mesmo? Não, já tem. O grande casal foi a Diana e o Charles. Mas eles casaram numa igreja muito nova, a St. Paul's, né? Não tem aquela majestade da abadia de Westminster, que é incrível, aquela igreja gótica, né? E você tinha que ir de fraque e cartola. Então, a Marina Vodka, que era a nossa sucursal correspondente em Londres, ela alugou a minha cartola e fraque, gravata e tudo aquilo, que saiu 100 e tantas libras por um dia. E ela pagou o dinheiro dela, mas a Bloch explorava todo mundo, né? Então ela era casada com o Ricardo, filho do autor do Coronel Lobisomem. Ele era diplomata. José Cândido de Carvalho. Era casada com o Ricardo de Carvalho, que era uma doce figura, nos receberam maravilhosamente bem, pagavam tudo e tal. Então eu fui devidamente paramentado para a cerimônia na abadia. Lá não se permitia fotografar, né? A caminho, estava num hotel ali perto, a caminho... Londres, o verão de Londres é julho, temperatura de 20 graus, aquela coisa. Então, o frio para mim é diurético. Então, para encarar aquela longa cerimônia, eu resolvi ir para o banheiro da abadia, o banheiro da abadia de Westminster, que tem um banheiro enorme, então, para fazer um pipi, enfim, preventivo antes de aguentar toda aquela cerimônia, né? Aí trombei com uma figura esquisitíssima, que estava com um fraque todo moderninho, todo cinzento, que era nada menos do que o Elton John. Digo, era amigo do casal. Digo, casal com esses amigos não vai dar certo. Era ele com a Feg, né, aquela ruiva. E não deu certo mesmo. O Andrew, inclusive, ele foi degradado pela família, né? Você vê que ele perdeu todos os direitos, todo o dinheiro e títulos, né? Porque ele foi acusado de um abuso sexual. Vocês sabem disso, né? Recentemente. Bom, e o casamento foi um terror. Mas a história foi a seguinte. Era a época do auge do terrorismo do IRA. E o IRA tinha plantado explosivos em toda a abadia. Eles eram terríveis. Só que a contra-inteligência britânica descobriu e, na madrugada antes do casamento, desmantelou tudo. E não abriu o bico, quer dizer, aquilo causaria um pânico terrível, né? Esse fato só foi divulgado 5 dias depois. Agora imagina, eu de fraque e cartola morrer com a Rainha Elizabeth e 150 dos chefes de Estado mais importantes do mundo, né? Eu não queria ter essa notoriedade. Escute, bem, Manchete faliu, você voltou às traduções e aí me aparece o Vladimir Putin. Como é que você foi trabalhar para esse homem? Aí houve o seguinte, eu tinha várias ofertas de trabalho e tal, aí surgiu um pessoal que tinha trabalhado na Manchete que... primeiro me contrataram como tradutor isolado, porque eles faziam o seguinte, tinha a Voz da Rússia, era uma publicação que saía primeiro 2 páginas no Estadão, depois na Folha, ou vice-versa, mas depois eles deixaram da mídia jornal, partiram para a mídia internet e rádio. E aí eu, durante uma certa época, pagavam 3.000 por mês, e eu ficava à disposição deles de manhã. E, claro que eu não ia traduzir do russo, eles traduziam do inglês. Eles mesmos escolhiam as matérias de noticiários que estão na internet. Eles vêm na internet, aí tal matéria. Era um saco aquilo, porque no verão tinha incêndios florestais, aí papapá. No dia seguinte, os incêndios florestais de tal lugar aumentaram. Era um saco. Ou então aquelas matérias políticas E o Putin não era o presidente nessa época, mas ele mandava. Mas o presidente era o Dmitry Medvedev.
Era a mesma coisa, eles faziam uma tabelinha lá. Então, por isso eu pude ver que esse trabalho foi em 2013. E aí, mas acabou que também eu acabei saindo, tive outras coisas. Eu trabalhei muito desde 2007 até não sei quando, contribuía matérias grandes para Caderno G da Gazeta. Foram 7 anos, não sei quanto tempo, muita coisa. Depois teve uma fase que a Contigo, que era uma revista fútil de banalidades, tipo uma Caras dos Pobres, né? Mas ela tinha uma seção chamada Gente e Histórias. Gente e Histórias, que era uma história de vida humana, que tinha que ser muito bem cuidada, contada. Inclusive, começaram me pagando 3 mil, que era uma colaboração razoável na época, né? Eu ainda escrevendo 2 por mês. O primeiro perfil que eu fiz foi da professora Cleonice Berardinelli, quando ela foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. Foi em 2009. E a matéria foi legal. Aí eu fiz Sérgio Ricardo, fiz o Sérgio Rodrigues, o homem que inventou a cadeira, aquela cadeira mole, né? Fiz algumas matérias póstumas, Paulo Moura, Portinari, Portinari foi a primeira entrevista que eu fiz para a Gazeta, Niemeyer, e fiz um perfil de muita gente, fiz o Arnaldo, fiz do Coni. O Arnaldo era uma matéria que pegava um lado curioso dele, o Arnaldo Esquia. O professor bate um bolão. Por quê? Porque ele, quando era garoto, ele era ponta esquerda do América, começou a jogar no juvenil do América, como ponta esquerda. Ele jogava tão bem que um outro cara que jogava lá ficou meio temeroso de ir parar no banco e foi jogar em outro time. O nome do cara era Zagallo. O Arnaldo era muito, muito bom ponta esquerda. E um cara muito esperto também, muito inteligente. E o Coni tem toda aquela... O foco dessa matéria que eu fiz para Gente e Histórias foi o seguinte: o Coni tem toda uma mitologia. Aliás, todos nós escritores vaidosos, nós gostamos de construir a nossa mitologia pessoal, né? E o Coni sabia construir como ninguém a dele. Então, ele inventou que ele não era o Coni. E ele conta a história de que ele morava numa casa de subúrbio e tal, com a mãe. A mãe um dia teve que sair para ir no médico, qualquer coisa assim. Ele devia ter uns 3, 4 anos. A mãe o deixou aos cuidados de uma tia. E aí, de repente, chegou uma cigana com uma bebê, com uma criança. Chegou uma cigana com uma criança e começou a mexer aqui, mexer ali. A tia ficou meio apavorada, engabelou, distraiu a tia, né? E aí ela trocou o Coni verdadeiro pelo filho da cigana. Então, o Coni seria esse filho da cigana que... Enfim, ele tinha umas histórias bem malucas. Como é que aparece o Coppola na sua... Hein? Como é que aparece o Francis Ford Coppola na sua vida? Ah, não, aí foi o seguinte, ele tinha uma namorada que insistiu para que ele comprasse os direitos de filmagem do On the Road. Livro do Jacques Kerouac. On the Road era um livro que tinha tudo para ser filmado na época em que foi lançado, foi muito badalado. O próprio Kerouac convidou Marlon Brando para fazer o papel do Neil Cassidy e ele próprio seria o Jacques Kerouac, né? Mas não vingou. E tempos depois começaram a escolher outros atores, outros projetos de filmagem. O Johnny Depp fez teste, o Brad Pitt fez teste, mas não rolava. É o Roman Coppola, né? Bom, Roman Coppola, filho do Coppola, aliás, quem foi a grande cineasta foi a filha dele, né? Que foi massacrada porque ele a botou como namorada lá no Chiffon 3, né? E ela não era atriz, não era nada, foi um fracasso, foi terrível. Mas depois ela se revelou uma cineasta fabulosa,
Sofia Coppola. Bom, mas voltando, a namorada tanto insistiu que o Coppola comprou os direitos, mas aí, puxa, já On the Road já estava passado, né? E ele deixou numa gaveta o negócio. Quando ele viu o Diário de Motocicleta, do Walter Salles, disse, pô, esse cara vai poder filmar para mim o On the Road. E então ele contratou, disse que produziria se o Walter Salles fizesse. O Walter topou, só que ele humildemente disse, pô, mas eu não tenho nada a ver, eu sou de outra geração, eu não conheço nada, não sei nada. Aí ele tinha lido algumas coisas minhas que eu escrevia sobre beats. Ele me convidou para ser consultor dele. É uma pessoa muito, assim, simpática, muito fidalga, né? Bom, todo bilionário é isso, de certa forma. Mas é muito legal o Walter. E ele fez uma turnê, ele mesmo dirigindo, com uma equipe pequena, coast to coast, entrevistando remanescentes, como Lawrence Ferlinghetti, que tinha aquela livraria em São Francisco, o Gary Snyder, que era o beat ecólogo, né? E outras pessoas ligadas ao movimento, ou simpáticas ao movimento. E a Anne Charters, que é a maior estudiosa dos beats, e fez uma biografia do Kerouac, e fez também uma correspondência do Kerouac em 2 volumes, dessa grossura, do qual o segundo volume eu figuro, porque eu recebi um cartãozinho do Kerouac, essa é outra história. Mas aí eu tinha que sentar de manhã, fazer o perfil por dia. O Walter tinha 2 ou 3 entrevistados, e eu tinha que dar um perfil para ele e mandar perguntas, de preferência em inglês, sugestão de perguntas que ele pudesse fazer para a pessoa, para aliviar o trabalho dele, que ele estava na estrada o tempo todo. Então, esse trabalho foi pago, evidentemente, pela produtora do... Foi pago generosamente? Foi pago generosamente em dólar e pela produtora Zoetrope, que era a produtora do Coppola. Perfeito. O cartão do Kerouac é só uma coisa rápida, mas eu publiquei... Eu saí de Curitiba nas férias depois que eu concluí o CPOR, fazia as férias de inverno no Rio, parava 3 dias em São Paulo e ia geralmente frequentar a sucursal do JB, onde tinha um garçom de Summer Jacket, luva que servia uísque. O chefe era o Nelson Coelho, um escritor que era o grande mentor do Zen no Brasil. E aí eu comecei a falar com ele sobre Zen, essa coisa, comecei a ler muita coisa, né? Zen budismo. E o Nelson, claro, tinha portas abertas no JB. Então, eu escrevi um artigo, Jack Kerouac, As Crianças do Bop, publicou uma página inteira, naquele JB que marcou época com anulando todos os fios, filetes, não tinha nada, era página em brancos, muito grandes, paginação fabulosa. E aí eu peguei uma cópia daquele artigo e tinha lá o endereço do agente literário do Kerouac, mandou para ele. E um dia em dezembro, pintou lá um cartão, janeiro, na Rua Carlos de Carvalho, desse cartão padrão do Correio mesmo, né? Sem ilustração, sem nome, que o Jack Kerouac escreveu para mim, falando que não sei o quê, li, não entendo português, mas ele escreveu português errado, sem o português, mas com a maquininha que ele devia ter datilografado o On the Road. E não sei o quê, e aí terminava, acredite que nós falam mal da geração beat, mas acredite se nós não sabemos onde queremos chegar, mas um dia nós chegamos lá. Aí dizia, e cultive sua melancolia latina, não sei o que, toda aquela coisa folclórica. E aí terminava, salute, hombre.
Aí esse cartão eu publiquei, coisa assim, tem uma curiosidade, acho que fui o único brasileiro que teve correspondência com o Kerouac. E a Uncharted depois publicou isso no... Não, aí depois eu me dei conta de que ele morava com a mãe dele em Northport, era na Long Island. E o carimbo do cartão tinha lá 24 de dezembro, né? 24 de dezembro, 17h30, quer dizer, às 5h30 de uma tarde fria de névoa, nevada em Long Island, ele foi ao correio para postar esse cartão para mim. E eu digo, imagine a solidão, porque ele ficava 6 meses on the road e 6 meses grudado na saia da mãe, que ele era muito, muito ligado à mãe. E então eu fiz descobri um dia, eu lia tudo, eu lia o suplemento literário do New York Times, tinha uma notícia desse tamanho. Query é pedindo ajuda. A Uncharted vai publicar numa correspondência de Kerouac que quem tiver alguma coisa, mande. Pô, aí eu escrevi para ela, contei, e aí depois eu fiz essa ponderação. Imagina, o cara ainda era... 59, ele ainda estava no auge da fama, né? Se dignar, mandar uma cartinha, um cartão postal para Curitiba, para convencer um cara que nem sabia quem era, de que os Beats eram sérios. Tá? Ela disse, não, realmente eu concordo. Naquela tarde ele sentou para ouvir Paixão segundo São Mateus de Bach, escreveu para Allen Ginsberg, escreveu para não sei quem mais e tal, e mandou esse cartão. Aí eu digo, quando eu estava no fundo do poço financeiro, né, depois que a Manchete faliu, eu digo, pô, isso é um documento interessante. E eu consegui, finalmente, que ele fosse colocado em leilão, uma edição de leilão da Sotheby's de Nova York, que era só manuscritos literários. Tem até o catálogo do leilão, tem negócio do Faulkner, tinha lá manuscritos do Joyce e tal. Eles botaram o cartão do Kerouac com um lance inicial de 5.000. Ninguém se interessou. Aí o cartão voltou. Ele fez uma longa viagem, né? Que foi Long Island, Curitiba, Rio, Nova York. Depois eles não podiam mandar assim tranquilamente. Tinha que alguém pegar. Aí um casal amigo foi a Nova York e disse, pega lá para mim. Tá? Aí voltou. Então, até publiquei na Folha isso, a longa jornada do... Aí depois, na fase mais aguda ainda de crise, eu digo, pô, mas tem um cara aí que... Aí liguei para o Pedro Corrêa do Lago. É o cara que tem a maior coleção de tudo, né? O Proust é o cara que tem mais coisas do Proust no mundo. Ele é um colecionador fabuloso. Aí ele, né, os bichos, não sei o quê, minha mulher está brigando comigo porque eu estou comprando coisa demais. E ele estava trazendo todas as coisas dele que estavam em São Paulo para o Rio. Mas depois ele concordou, pagou e tal, e, enfim, foi um dinheirinho bom, não foi o lance da Sotheby's, mas deu para pagar alguns meses assim, de contas. Roberto, nós estamos com o tempo esgotado. Tá, então... Quero que você faça um encerramento nobre, né? Você coloca aqui, aos 87, estou vivo e ativo, lúcido, lúdico e lúbrico. É isso. Não, é isso. Eu comecei a observar uma coisa que a mídia não tem dado atenção, quer dizer, a nova longevidade, entende? Eu vejo, por toda parte, pessoas que... A Fernanda Montenegro se apresentando no palco, lendo ou não lendo, recitando diálogos da Simone de Beauvoir, Gilberto Gil, Dalton Trevisan, fazendo 99, né? Não, fazendo 100, né? Vai 99, fazer 100, vai fazer 100 agora. E pessoas realmente que são muito, muito vivas, ativas, não sei se são lúbricas, aí já
vai por minha conta. Lúcido e lúdico, acho um bom jogo de palavras também. Mas, então eu escrevi um artigo até aqui, mas aquele cara lá do Globo não é muito acessível a ideias, assim. O que edita lá os artigos? Escrevi uma coluna para o Globo com esse pensamento, quer dizer, sorria, 2 pontos, você não vai morrer. Que é o seguinte, pessoas que estão tendo essa nova morte, né? A longevidade bem prolongada, ativa, com saúde, com qualidade de vida. E, de repente, um dia, como uma bateria de celular, é claro, ninguém pode viver. O corpo, a célula, esgota e apaga, né? Mas é a morte que todo mundo quer, né? Antigamente, nós, velhos, tínhamos a perspectiva de morte terrível, essa morte com sofrimento, babando na gravata depois de um AVC, uma cadeira de rodas, entubado por causa de plano de saúde, que bota o cara nos tubos, o cara sobrevive, às vezes, 10 anos, é um horror isso. Isso devia ser proibido por lei, né? Então, eu saudei essa nova longevidade e eu estou vendo que é uma coisa cada vez mais está acontecendo com mais frequência, né? A própria Cleonice Berardinelli, que eu mencionei, ela morreu com 106 anos, imortal mesmo. E eu acho o seguinte, que então, eu quero encerrar. Bom, não quero que ninguém morra, mas não tendo o poder de evitar a morte de vocês, eu queria que vocês tivessem uma longevidade muito para frente e essa boa morte sem sofrimento, sem... Entende? É isso aí. Olha, eu me incluo também nessa... O Roberto escreve num blog chamado Panis cum Ovum, que é muito engraçado, são ex-funcionários da revista Manchete, e ele coloca lá os textos dele, está à disposição. Qual é o endereço? Não, bota Panis cum Ovum no Google, vai aparecer. Eu posso te mandar, você difundir. Agora, isso é um negócio eu fico até meio surpreso, porque é um ex-editor que mantém isso sem ganhar nada, José Esmeraldo Gonçalves. O que me surpreende é o seguinte, o blog já está com 16 anos. Eu tive um pânico no meu... Apagou o meu HD lá em 2019, eu perdi muita coisa. Mas as coisas que eu escrevi, tudo que foi escrito no Panis cum Ovum, desde que existe, está lá. E eles não apagam, entende? O Google não apaga. É incrível isso. Muito bem. Em nome do Solar do Rosário, da Academia Paranaense de Letras, quero agradecer aqui a presença de vocês e todos os aplausos a este ícone da cultura brasileira. O convite da Regina, ela botou lendas.